Olá, turma. Eu sou o professor Sami, professor de matemática de vocês, e gostaria de apresentar para vocês hoje um assunto conhecido como conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele vai ser representado por essa letra N com um traço ao lado. Mas antes de eu entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de apresentar a vocês os conjuntos numéricos fundamentais que existem dentro da matemática. Vejam, na matemática, como eu já falei a vocês, existem vários conjuntos numéricos. Observe, o nosso primeiro conjunto numérico aqui, e o mais simples, é o que nós iríamos chamar de conjunto dos números naturais. Esse é um conjunto mais simples dentro da matemática. Está aqui ele. Ó. Observe que eu coloquei como exemplo o número 2. O 2 é um número natural. Além do conjunto dos números naturais, nós também temos o conjunto dos números inteiros. E esse conjunto dos números inteiros, ele será representado justamente pelo Z e um traço ao lado dele. Então eu vou colocar aqui para vocês. O Z é o nosso conjunto dos números inteiros. Tá? Observe que os números naturais, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros. Um outro conjunto que eu gostaria de apresentar para vocês também é o que nós chamamos de conjunto dos números racionais, representado justamente por essa letra Q com um traço, tá? Então, nós temos aqui um terceiro conjunto numérico, conhecido como conjunto dos números racionais. Então vejam, nós temos o conjunto do número inteiro, deu o exemplo número 2, o conjunto dos números inteiros, que eu dei um exemplo, o número -5, e agora nós temos o conjunto dos números racionais. E eu tenho como exemplo uma fração, 3/2. Então esse é o nosso terceiro conjunto numérico. Nós também temos um quarto conjunto numérico, esse aqui, ó, bem pequenininho, que é o conjunto dos números irracionais. Dei um exemplo aqui também de um número irracional, raiz quadrada de 3. E o nosso último conjunto que eu gostaria de apresentar para vocês é o nosso conjunto dos números reais, representado justamente por essa letra R com traço. Então aqui nós temos o nosso conjunto dos números reais. Então observe, alunos, apresentei a vocês vários conjuntos fundamentais dentro da matemática. O que eu quero que vocês percebam? Que o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números naturais, quanto o conjunto dos números inteiros, ele vai estar dentro do conjunto dos números racionais. E todos esses três conjuntos estarão dentro do conjunto dos números reais, assim como também o conjunto dos números irracionais. Então percebam esse detalhe. Os números naturais estão dentro dos números naturais, os números naturais e inteiros estão dentro dos números racionais, os números naturais inteiros e racionais estão dentro do conjunto dos números reais, assim como o conjunto dos números irracionais. Então, o nosso conjunto dos números reais ele vai abranger
todos os conjuntos numéricos, né, existentes dentro da matemática. Então esse é um detalhe, uma introdução que eu quero deixar para vocês antes de falarmos do conjunto dos números naturais, que é um conjunto numérico mais simples dentro da matemática. Então, turma, o conjunto dos números naturais, como eu já falei para vocês, ele será representado por esse traço, que significa conjunto, e ao lado a letra N. Então, é o conjunto dos números naturais. Como nós podemos representar o conjunto dos números naturais? Os números naturais, eles serão representados pelos seguintes números: 0, 1, 2, 3, reticência, isso quer dizer que o número está seguindo, 30 e assim sucessivamente. Daqui a pouco, né, mais lá na frente, eu vou colocar uma observação em relação a esse zero que está nesse conjunto de números naturais. Uma atenção importante que eu gostaria de deixar para vocês, que o conjunto dos números naturais, eles são infinitos. Então, a atenção que eu deixo para vocês aqui, que o conjunto dos números naturais são infinitos. Ou seja, eles não têm fim. E esse infinito, ele é justamente caracterizado por essas reticências. Então, o conjunto dos números naturais, ele começa com 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, porém, ele não tem fim. É o que nós dizemos e falamos que ele é infinito. Uma outra atenção que eu gostaria de deixar para vocês, que o menor número do conjunto dos naturais é o número 0. Então, o número 0 é o menor número do conjunto dos números naturais. Tá? Então, observe agora o conjunto dos números naturais em uma reta que nós chamamos de reta numérica. Observe que nós temos a reta numérica e nessa reta numérica nós teremos os seguintes números: o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Lembrem-se que o conjunto dos números naturais, ele é um conjunto infinito. Esses números são infinitos. Uma observação também que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que os números naturais sempre serão positivos. Não esqueçam disso. Os números naturais, eles sempre serão números positivos. Você não vai encontrar números negativos dentro do conjunto dos números naturais. Atenção de vocês agora. Observe, alunos. Observe que eu tenho o conjunto dos números naturais, tá, com um asterisco em cima dele. O que significa isso? Esse asterisco em cima do conjunto dos números naturais significa que eu vou ter o conjunto dos números naturais menos o 0. Tudo bem? Como assim, Samir? Me dá um exemplo. Olha aqui. Eu tenho o conjunto dos números naturais com asterisco em cima. Isso me diz que eu vou ter números naturais, só que eu vou excluir o número 0, ou seja, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. Lembre-se que o 0, ele é um número neutro, ele não é positivo e muito menos negativo.
E professor, e quando eu tiver o conjunto dos números naturais sem o asterístico em cima? Aí nós teremos o conjunto dos números naturais, incluindo o número 0. Então fica esse detalhe aqui para vocês, tá? Se aparecer o conjunto dos números naturais com asterisco em cima, isso quer dizer que esse conjunto dos números naturais, ele não contém o número 0. E se não aparecer o asterisco em cima do conjunto dos números naturais, isso caracteriza que nós teremos o conjunto dos números naturais, incluindo o 0. Uma observação importante aqui, pessoal. Vamos dizer que eu tenha dois números naturais, o 5 mais 2. Estão vendo? O sinal que não aparece na frente desse número 5, ele está escondido, mas nós temos aqui um sinal positivo. Então 5 mais 2 igual a 7. A mesma coisa vai ocorrer se eu tiver 3 menos 2. Observe que o sinal não aparece aqui. Esse sinal que não aparece, ele é um sinal positivo. 3 menos 2, isso é igual a 1. Agora eu irei falar de números sucessores e de números antecessores. Mas, Samir, o que é um sucessor de um número natural? Vejam, um sucessor de um número natural é todo número que vem após ele. Então, o sucessor de um número natural é o número que vem após ele. Veja um exemplo aqui que vai ficar fácil. Qual o sucessor do número 2? Lembre-se, para você achar o sucessor de um número, basta você somar esse número por 1. Então, o sucessor do número 2 é o número 3. Vejam mais um exemplo. Qual o sucessor do número 5? Para eu achar esse sucessor, basta eu somar 5 mais 1. Logo, o sucessor desse número é igual a 6. Mais um exemplo para que não fique dúvida. Qual o sucessor do número 1? Basta eu pegar esse número e somar com 1. Logo, o sucessor do número 1 é igual a 2. Tá? Então, o sucessor de um número natural é o número que vem após ele. E o que seria o antecessor, Samir? Veja. O que é um antecessor de um número natural? É todo número que vem antes dele. Então, o antecessor de um número natural é o número que vem antes dele. Veja aqui um exemplo para ficar claro. Qual seria o antecessor do número 4? Para eu achar o antecessor desse número, basta eu subtrair, ou seja, diminuir de 1. 4 menos 1 é 3. Então, o meu antecessor do número 4 é igual a 3. Veja um outro exemplo. Qual seria o antecessor do número 3? Basta eu pegar esse número natural e diminuir de 1. Logo, o meu antecessor do número 3 é igual a 2. A mesma coisa acontece se eu pegar o número 2 e diminuir de 1. Eu terei também o seu antecessor. Então, o antecessor de um número natural sempre será o número que virá antes dele.